Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Quero compartilhar com vocês um pouquinho nessa noite da porção da Palavra de Deus, que Deus tem falado comigo algumas coisas e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. E o tema é Namorando o Pecado, né? E eu quero ler com vocês lá em Gênesis 3, de 1 a 6, que diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Ele está perguntando, não comam de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Aleluias, até aqui. Eu quero pensar um pouquinho com vocês que nós não fomos feitos com pecado. Nós fomos feitos seres à imagem e semelhança de Deus, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula em nossa estrutura, nem física, nem espiritual, nem emocional, nada. Nós fomos feitos seres perfeitos por Deus, porque fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Mas aqui nós vemos um cenário de um jardim onde Deus fez para o homem habitar com tudo que o homem precisava e Deus deu ordem a ele para trabalhar. E ele disse, olha, de todas as árvores você pode comer, mas dessa aqui do conhecimento do bem e do mal, você dela não pode comer, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. E numa eternidade de perfeição, numa eternidade sem pecado, sem mancha, sem mácula, não numa eternidade pecaminosa. E por isso Deus disse, olha, essa árvore é do conhecimento, dela não coma. E ele deixou estabelecido tudo que Adão precisava saber. E Adão, então, depois, quando Deus deu essa ordem a Adão, ele não havia ainda feito Eva. Mas Deus deu a ordem para Adão e ele depois fez Eva para ser companheira, porque não havia ninguém ali que pudesse ser companheira de Adão. E Deus ficou com dó de Adão. Falou, Adão, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma esposa, uma auxiliadora. E certamente Adão passou para Eva o que Deus havia feito, porque ela tinha conhecimento aqui, de que daquela árvore não poderia comer. E eu vejo aqui como que é sagaz Satanás. Ele vem com a mentira, induzindo a uma mentira. Quando ele diz, é verdade que Deus disse, não como do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus não disse para não comer de nenhuma árvore. Ele disse, de todas vocês podem comer. Somente um ponto de obediência. Somente uma, o Senhor disse, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não come. Mas Deus podia comer da árvore da vida, que dava vida eterna de santidade. De todos os outros frutos eles podiam comer. E é interessante que eu vejo aqui que Deus, quando fez ali o Éden, Deus colocou tudo no Éden e Deus disse para o homem, dominai sobre todas as coisas. Deus deu poder ao homem de domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a serpente. Todos os animais selvagens, todos os animais ali domésticos, todos os animais que viviam no Éden, Adão tinha domínio. Adão tinha domínio sobre todas as coisas que Deus havia feito na terra. Então, Adão tinha a capacidade de dominar tudo o que ele queria. Mas aí, Eva, né, fica ali, certamente passeando, o jardim era maravilhoso. E ela passeava por entre o jardim e ela devia todo dia olhar aquela árvore. E aí eu fico pensando, todo dia ela passava, ela podia comer de tudo, mas tinha aquela árvore que ela não podia comer. E certamente aquilo atraía Eva. Porque o pecado nos atrai, porque o pecado é proibido para nós.
E tudo que nos é proibido nos atrai. E tudo que é proibido parece que é muito bom, né? É agradável à nossa carne, ao nosso eu, ao nosso ego. E Eva passava ali e ela desejava aquele fruto. Porque Satanás, a palavra de Deus, diz que ele anda ao nosso derredor, buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele olha as nossas reações, ele vê o que nos agrada, ele conhece a minha e a sua fraqueza. Não pense que o diabo ele é bobo, não, ele é muito esperto. Ele conhece a sua fraqueza assim como ele conhece a minha. E ele conhecia a fraqueza de Eva. E ele sabia que Eva todo dia passava ali e olhava aquele fruto que devia ser muito bonito e devia ser muito desejável. E Eva desejava aquele fruto. E Satanás percebendo, ele falou, vou lá, porque Eva está desejando. E a palavra de Deus diz que nós pecamos por causa da nossa própria concupiscência. Os nossos próprios desejos carnais, que concupiscência são os nossos desejos carnais. Nós pecamos por causa da nossa própria concupiscência. E Eva estava ali namorando aquele fruto. E ela desejava aquele fruto. Se ela não estivesse ali namorando, desejando aquele fruto, Satanás não teria oportunidade de perguntar a ela por que ela não podia comer aquele fruto, qual a ordem que Deus tinha dado, e não tinha começado um diálogo ali com ela para induzi-la ao erro, ao pecado. Mas ele percebeu que ela gostava daquela árvore, que ela desejava aquele fruto, porque ela passeava no jardim, mas ela se detinha sempre ali, ela se detinha diante do pecado. Quantas vezes nós, meus amados, nos detemos diante do pecado? Quantas vezes nós sabemos que aquilo está errado, mas nós ficamos ali querendo namorar aquele pecado, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nos agrada, que o nosso corpo, a nossa carne deseja. Era isso que Eva fazia. E quando nós fazemos isso, quando nós estamos diante de um pecado, diante daquilo que a nossa carne agrada, que desejamos fazer, que é contrário à palavra de Deus, nós estamos dando a oportunidade para Satanás nos induzir ao erro. E certamente Eva não foi a primeira vez que Eva fazia isso. Certamente todos os dias Eva passeava ali. Eu fico imaginando Eva passeando no jardim todo dia, né? Todo dia Eva passeava e dizia, aquele fruto ali maravilhoso, pena que eu não posso comer, mas eu queria muito comer. E Satanás via essas reações de Eva. Ele viu o desejo dela de comer aquilo. E Eva, então, fica ali desejando. Satanás ouviu a oportunidade. Ele não precisou fazer muita coisa, não. Ele só deu um empurrãozinho. E quantas vezes também você rodeia o pecado, eu rodeio o pecado, e não precisa do diabo nem fazer muita força para você cair nele, porque você já está desejando aquilo, você está já com a sua vontade aflorada naquilo que não pode, que não deve. Então Satanás não precisou fazer muita força para Eva cair. Ele só induziu com mentiras, dizendo, mas se Deus está falando para você não comer, porque se você comer, você vai ser igual a ele, né? Você vai ser igual a Deus. E o homem quer ser Deus quantas vezes? Quantas vezes o homem quer ser Deus? Quantas vezes o homem quer ser igual a Deus? O homem quer fazer as coisas como Deus, ele quer julgar como Deus, ele quer tomar o lugar de Deus em todas as coisas. Na vida das pessoas, na sua vida, quer tomar um lugar que é devido a Deus. E isso induziu Eva a querer ser igual a Deus. Falar, por que eu não posso conhecer o bem e o mal? Porque só Deus pode conhecer isso. Não, acho que se eu comer não vai ter problema nenhum. E Eva come. Não precisou de fazer muita coisa, Satanás só deu um empurrão. E Eva então comeu do fruto. Mas o pecado não havia entrado ainda. Porque a palavra de Deus diz que pelo homem entrou o pecado e pelo homem haveria salvação. Não foi pela mulher, foi pelo homem. E Adão vem e Eva oferece a Adão aí Eva fala assim, come um pedacinho, Adão. E Adão vai, comeu. E ele não se negou a comer, porque ele também desejava. Ele também passeava por aquele lugar e via aquele fruto, ele desejava. Mesmo Deus tendo dado ordem a ele, dizendo, Adão, te dei de tudo nesse Éden. Tudo tem que você precisa, só não coma desse fruto. Adão tinha tudo que ele precisava, Deus deu tudo para ele, todas as árvores do jardim, todas as plantações, todos os animais, ele tinha domínio sobre tudo e deu a ele uma esposa para que fosse companheira dele, para que ele não vivesse só. De tudo ele podia, mas só teve um ponto que era um ponto de obediência, e Adão não titubeou.
Quando Eva fala assim, eu comi do fruto e ele é bom para dar entendimento, coma também. Mas Eva não tinha tido entendimento ainda. Mas quando Adão come, então abre-lhes o entendimento e eles percebem que estão nus e entra o pecado. Mas por que Eva consegue, cair? Por que o pecado entrou? Porque ela namorava o pecado. Ela namorava o pecado. Ela desejava estar ali comendo aquilo que não deveria. Nós vemos também lá em 2 Samuel 11, de 1 a 5, uma situação em que Davi, como rei, ele passeava, depois vocês podem dar uma olhada na Bíblia, que diz lá de 2 Samuel 11, de 1 a 5, que diz que Davi, no tempo de guerra, ele enviou os seus soldados para a guerra e ele ficou. Mas naquele tempo, os reis, eles iam à frente de batalha, ele não deveria ter ficado. Mas Davi enviou os seus servos no tempo de guerrear, ele descansou, ele não vigiou, e ele ficou ali no seu palácio. E ali então ele observa Batseba se banhando e deseja Batseba. Também não foi a primeira vez que ele viu aquilo, certamente ele já estava habituado àquela cena. E aí Batseba está lá se banhando, Davi olha e se enamora dela, se agrada, porque a sua concupiscência se aflorou com aquela mulher bonita, nua, se banhando ali, e ele do palácio, ele via, e ele manda tomar Batseba, e ali ele comete um adultério com ela, e ali ele manda matar o seu marido, e ali ele comete o pecado, porque em tempo de guerra, em vez dele estar à frente da guerra, ele foi descansar. E quantas vezes, em vez de guerrearmos contra o pecado, meu amado irmão, nós descansamos e somos sucumbidos pela nossa carne, somos enfraquecidos, porque a nossa carne nos enfraquece. Quando nós vamos para a guerra, quando nós vamos para a batalha, nós precisamos guerrear e batalhar, nós somos fortalecidos e o pecado não nos domina. Mas ali não, o pecado dominou Davi porque ele não foi para a guerra, porque ele assumiu uma postura que não era para ele assumir, de descanso, de relaxar num tempo em que ele precisa batalhar e guerrear. Nós, quando estamos diante do pecado, daquilo que é a nossa fraqueza, todos nós temos uma fraqueza. Todos nós temos que derrotar um gigante na nossa vida, assim como Davi derrotou Golias. Todos nós temos um Golias na vida que precisamos derrotar todos os dias. Mas ao invés dele derrotar ali a fraqueza dele, ele se deixou sucumbir, se deixou levar pela sua vontade. Por quê? Porque ele não cumpriu aquilo que era devido a ele, de buscar a Deus, de ir para a guerra, estar à frente dos seus soldados. E quantas vezes nós, em tempos de estarmos guerreando, de estarmos olhando para Jesus, para que as nossas fraquezas não sejam expostas ao pecado, para que as nossas fraquezas não sejam sucumbidas ao pecado que nos atrai, porque o pecado nos atrai, porque o pecado é bom. Ninguém nunca disse que o pecado era ruim. Ele nos atrai e todos caem porque o pecado é bom, mas ele nos leva à morte. Ele nos leva a nos afastarmos do Senhor. Ele nos faz separação entre Deus e nós. A palavra de Deus diz lá em Isaías que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, se nós estamos separados do nosso Deus por algum momento da nossa vida, não é culpa de Deus, mas é culpa nossa mesmo, porque Deus é santo e puro e Ele não pode habitar onde está o pecado. Mas nós ficamos namorando o pecado como Davi ficou namorando Batseba, como Eva ficou namorando aquele fruto que era proibido. Mas a palavra de Deus diz que nós somos dominadores. Adão tinha domínio sobre aquela serpente. E certamente esse poder foi estendido também a Eva, porque ela era uma só carne com Adão. Mas ela deu ouvidos ao inimigo. Nós não podemos dar ouvido ao nosso adversário. Nosso adversário é para ser repreendido, é para ser mandado para longe de nós. O Espírito Santo de Deus que nós temos que chamar a presença, nós temos que invocá-lo, nós temos que chamá-lo para perto de nós. Agora, o nosso inimigo, a palavra de Deus diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir a Satanás e aos oferecimentos, as bandejas que eles nos dão a cada dia. Não pense você que é porque você é mais jovem, ou porque você é sozinho, ou porque você tem uma fraqueza ou outra. Não, todos nós somos sujeitos ao pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E nós precisamos também nos afastarmos do pecado. Mas você precisa parar de namorar o pecado, parar de ficar procurando aquilo que agrada a sua carne, que é contrário à vontade de Deus.
Porque isso que leva o inimigo a botar as bandejas na sua frente, porque ele sabe que vai te agradar. Qual é a sua fraqueza, meu querido, amado irmão e irmã? O que te atrai? Qual é o pecado que mais atrai você? O que pode te fazer se afastar de Deus, te fazer cair? Você tem que olhar para você mesmo e ver qual é a sua fraqueza e fortalecer o seu lado fraco com a palavra de Deus, com a oração, com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque se você der brecha, se você ficar só passeando, só desfrutando, sem vigiar, sem orar, a palavra de Deus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então primeiro é a vigilância, depois a oração. A maioria ora e esquece de vigiar. Aí o diabo vem te dar uma rasteira, porque você não vigiou. Você precisa chamar o Espírito Santo de Deus na sua vida e se encher do fruto do Espírito, se encher da presença de Deus, para que você possa resistir aos dias maus, para que você possa resistir ao pecado. Mas nós temos exemplo de mulheres e homens maravilhosos que Deus nos ensina aqui, que foram servos fiéis do Senhor, mas que caíram, porque eles não vigiaram, porque eles namoraram o pecado. Quando Caim, Deus fala com Caim lá em Gênesis 4:6, Deus fala com Caim: Caim, o que foi que você fez? O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. O pecado nos atrai, o pecado nos dá aflora a nossa carnalidade, a nossa concupiscência, os nossos desejos, que nos satisfazem muito. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos, cumpre a nós, dominar o pecado que bate a nossa porta. E ele bate a sua porta. Quando você menos espera, quando você achar que você está tranquilo, descansando, como Davi lá no palácio, o pecado está ali, destaca diante de você. E se você não tiver fortalecido, cheio da unção e do Espírito Santo de Deus, você cai. Não vem me dizer que você é forte, que você pode ficar no meio daquilo que é a sua fraqueza, que você não vai cair, porque isso é mentira. Porque nós somos seres humanos, somos humanos, e a nossa humanidade, em determinado momento, se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai cair. Então, o que nós precisamos fazer para que nós não caiamos no pecado, nas tentações, nas nossas fraquezas, porque são as nossas fraquezas que nos levam ao pecado, são aquilo que nos atrai, são as nossas concupiscências, nossos desejos carnais que nos atraem. O que eu devo fazer? Buscar ao Senhor. Rejeitar a sua vontade, negar a si mesmo, aos seus desejos e fazer e cumprir os desejos de Deus. Para isso você precisa amar o Senhor. Você precisa conhecer o Deus a quem você serve. Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você precisa dominar o pecado e dizer não para ele, fugir da aparência do mal. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Mas Deus não manda nós estarmos no meio do pecado. Se você usava droga, você vai para o meio das drogas? Se você se prostituía, você vai para uma prostituição? Qual é a sua fraqueza? Se você roubar, você não pode ficar num lugar onde tem oportunidade? Melhor é que você fique longe disso. É a sua fraqueza e é nisso que o diabo vai te tentar. Então vigia naquilo que é a sua fraqueza. Se você mentia, se propõe a falar a verdade. E o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer e vai te ajudar e vai dizer: olha, na hora que você pensar em mentir, olha, isso aí é mentira, e você vai se retratar. Então são tantas coisas que podem ser a sua fraqueza, que pode te levar ao pecado, eu não sei qual é. Mas seja qual for a sua fraqueza, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Pare de namorar o pecado. Busque a Deus. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se fortalecer em Deus. Nós estamos vivendo um tempo aí que é um tempo de guerra. Não é tempo de você relaxar, de você descansar e deixar as coisas correrem soltas na sua vida, não. É tempo de você retroceder e falar: não, peraí, eu preciso parar um pouco. Eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso me fortalecer. Eu preciso ler a palavra, eu preciso me alimentar da palavra, porque a palavra de Deus diz: quem de mim se alimenta, está lá em João, quem de mim se alimenta, por mim viverá. De que você tem se alimentado, meu amado? De que você tem, o que você tem visto, porque os seus olhos é a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo irá bem, diz a palavra.
Então, alimente-se do Senhor, alimente-se da palavra de Deus, alimente-se da oração. Busque a presença de Deus, se fortaleça. Nós não estamos num tempo de enfraquecermos e cairmos no pecado. Não vale a pena você abandonar Jesus por um prazer tão rápido, tão pequeno, que são os prazeres carnais, são os desejos, satisfazer as suas concupiscências. Não troque Jesus por isso. Não troque Jesus por nada. Jesus não pode ser trocado por nada. A presença de Deus na sua vida não pode ser trocada por nada. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Busque esse Deus que morreu por você, que verteu o sangue dele na cruz por você. Se fortaleça em Deus e diga não para o pecado. E assim Deus vai te fortalecer. Mas para, meu querido. Para de namorar o pecado. Para de se deixar atrair por aquilo que é contrário à palavra de Deus. E a sua vida vai ser melhor, a sua vida vai melhorar. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouquinho, para que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E eu quero orar pela sua vida agora, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar cada ouvinte, cada um que vai estar ouvindo esse vídeo diante do Senhor e pedir, Deus, que o Senhor venha fortalecer essas pessoas, ó Deus, nas suas fraquezas. Nós somos humanos, ó Deus, e na nossa humanidade nós temos desejos carnais, desejos, ó Deus, que podem nos afastar de Ti, desejos, ó Deus, que podem nos levar ao pecado. Mas eu peço a Ti, Espírito de Deus, que o Senhor visite cada um que vai estar ouvindo, visite o lar dessas pessoas, fortaleça-os, ó Deus, repreende, ó Deus, o adversário ali, tira, Senhor, do caminho deles as pedras de tropeço, envia os Teus anjos que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, Deus. E tire as pedras de tropeço do caminho dessas pessoas. E eles sejam fortalecidos pelo Senhor. E eles abandonem o pecado. E eles se fortaleçam, ó Deus, o Espírito. Eles, ó Deus, possam resistir ao oferecimento do adversário. Ó Deus, quantas vezes, Deus, o adversário oferece coisas que precisam ser rejeitadas. Toma a vida dessas pessoas nas Tuas mãos e os fortaleça, ó Deus. E que eles, ó Deus, em nome de Jesus, possam namorar o Espírito de Deus. A presença do Senhor, a face de Jesus, a unção que Deus derrama sobre nós a cada dia. Que isso seja o desejo do coração deles em todos os dias, Pai. Assim eu oro e te agradeço, Pai, no poder do nome de Jesus. Muito obrigada, meu querido e meu amado irmão. Se você gostou desse vídeo, se isso falou ao seu coração, compartilha com outras pessoas para estarem ouvindo um pouco da porção da palavra de Deus, dá um like lá no canal, para que mais pessoas possam visualizar. Não tenho nenhum desejo financeiro, nada com esses vídeos, apenas ajudar e falar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, para que vidas sejam fortalecidas. Amém? Muito obrigada, fico com Deus, em nome de Jesus.